Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem 2023 PPL. É a questão número 91. A questão diz assim: na última década, para melhorar a performance dos motores a combustão e reduzir o consumo, a indústria automobilística tem investido cada vez mais no desenvolvimento dos turbocompressores, que são essas peças aqui. O turbocompressor é formado por duas câmaras distintas, chamada caixa fria e caixa quente. No interior de cada uma dessas caixas existe um rotor e ambos são interligados por um mesmo eixo. Com a caixa quente instalada no coletor do escapamento, a passagem dos gases faz girar o rotor. Consequentemente, gira também o rotor da caixa fria, produzindo a compressão. Aqui o sistema mais ou menos, tá pessoal? Para quem não está habituado a estudar carros, o Enem ele cobra muito sobre questão dos motores, né, dos veículos. É bom você estudar sobre isso também, tá? Então coloquei uma imagem aqui só para ilustrar. Consequentemente, gira também o rotor da caixa fria, produzindo a compressão. Em alguns modelos, é instalado entre a turbina e a câmara de explosão um dispositivo denominado intercooler, que é esse aqui, que é reconhecido como um dos componentes principais para melhorar a performance dos motores turbo. O intercooler é uma espécie de radiador ou, mais especificamente, um permutador de calor. Ele é posicionado entre o turbo e o coletor de admissão, tendo como uma das principais vantagens a redução da temperatura do ar quente que sai do tubo. Aqui mais ou menos. Então agora a gente lê e interpretar o problema, porque você não vai ter essas imagens lá na prova. Aqui eu coloquei só para você conhecer um pouquinho. Então olha só, o ar que sai do turbo, está em alta temperatura. Por quê? Item A, sofreu uma compressão isocórica. Isocórica, ou seja, volume constante. Isocórica também é conhecido como isovolumétrica ou isométrica. Então, ele está falando assim, se ela sofreu uma compressão isocórica, ou seja, volume constante, tá? Então, na compressão, pessoal, do turbocompressor, o volume de ar não é constante, tá? Pois ele é forçado a ocupar um espaço menor enquanto ele é comprimido, tá? Então ele não se trata de um processo isocórico. Sofreu uma compressão adiabática. O que é adiabática? Que não há trocas de calor, tá? Exatamente essa, pessoal. Quando o ar passa pelo turbocompressor, ele é comprimido muito rapidamente. Esse processo ele ocorre em um curto intervalo de tempo. E aí sem troca significativa de calor com o ambiente, o que caracteriza a compressão adiabática, tá, pessoal? Na compressão adiabática, a energia do gás aumenta devido ao trabalho realizado sobre ele, resultando também num significativo aumento de temperatura. Então é por isso que o ar que sai do turbo ele está quente. Tá? Então ele necessita do intercooler para resfriá-lo antes de entrar no motor. Tá? Essa, pessoal, é uma questão clássica de termodinâmica aplicada no funcionamento dos motores turbo. Caem demais, tá? Então a B está correta por causa da compressão rápida sem troca de calor significativo com o ambiente, aumenta a temperatura por conta do trabalho realizado sobre o gás. Tá? Esse é o princípio fundamental da compressão adiabática do turbocompressor. Então é a letra B. Mas vamos analisar as outras, tá? Para a gente ver por que as outras estão erradas. Sofreu uma transformação isotérmica. Pessoal, isotérmica significa que a temperatura se mantém constante. Iso constante, térmica, temperatura, tá? Então, durante a compressão no turbo, a temperatura do ar aumenta porque ele sofre trabalho sem tempo para dissipar o calor, tá? Então ele não é isotérmico. A D, recebeu diretamente calor dos gases aquecidos do sistema de escape. Bom, pessoal, é o seguinte, o ar comprimido na caixa fria não entra em contato direto com os gases de escape que estão na caixa quente, tá? Não tem esse contato direto. Então, o aumento da temperatura vai ocorrer devido ao trabalho da compressão, não por calor vindo direto do escapamento, tá bom? Então, essa aqui está errada. E a letra E, para a gente finalizar, recebeu
diretamente calor do motor a combustão que está em alta temperatura. Só o ar não recebe calor direto do motor, tá? O aumento de temperatura é consequência do processo de compressão, não de transferência térmica do motor, tá bom? Então a resposta é a letra B, tá bom, pessoal? Não deixem de estudar motores se cair demais no Enem. Bom, pessoal, é isso. Questão número 92. A questão diz assim: as baterias de lítio para carros elétricos são capazes de armazenar cerca de 700 Wh de energia em um volume de 1 litro. Aí está aqui o carro elétrico com as baterias de lítio, enquanto a combustão de 1 litro de etanol, 1 litro de etanol hidratado em um motor a combustão, disponibiliza 6.300 Wh de energia. Os motores a combustão têm uma eficiência baixa, com apenas 30% de energia do combustível sendo transformada em movimento. Já os motores elétricos apresentam eficiência 3 vezes maior. Para estudar a viabilidade de se utilizar a mesma plataforma de um carro movido a álcool com tanque de 40 litros de combustível para a produção de modelos elétricos, uma equipe de engenharia precisa estimar o volume da bateria de lítio que corresponda no carro elétrico à mesma quantidade energética desse carro a álcool, a mesma quantidade energética. O volume aproximado em litro da bateria de lítio a ser utilizada é... Bom, pessoal, são muitos dados nessa questão. Primeiramente, vamos anotar os dados, tá? Primeiramente, ele fala do carro elétrico, né? Então, vamos colocar aqui para o carro elétrico. Então, para o carro elétrico, eu tenho uma energia, que eu vou chamar de E, igual a 700 Wh. Eu tenho um volume que ele fala, né? O volume para o carro elétrico é 1 litro. Ele fala também que a eficiência é 3 vezes maior do que a do motor a combustão, né? 1 litro de etanol hidratado e um motor a combustão. Então, 30% é referente ao motor a combustão. Se é 3 vezes maior, né? Vamos chamar de eficiência, vai ser 3 vezes 30, que vai dar 90%, ok? Beleza, foram essas informações que ele me deu. Agora vamos fazer para o motor a combustão. Motor a combustão. Aí ele me fala que a energia referente ao motor de combustão, vou chamar de EC, é 6.300 Wh. O volume de etanol, eu vou chamar de VC também, porque é referente ao carro, tá? É 1 litro. E a eficiência já do combustível é 30%. A eficiência é de 30%. Aí ele me fala assim: para estudar a viabilidade de se utilizar a mesma plataforma de um carro movido a álcool com tanque de 40 litros. O carro movido a álcool é referente ao de motor a combustão, então o volume que ele está me dando aqui final é de 40 litros, né? Que ele está querendo para eu poder determinar aqui o volume aproximado da bateria de lítio, tá? Então ele me dá o volume final aqui só do motor a combustão. Aqui eu vou ter que determinar o da bateria de lítio, que é o do carro elétrico, tá? Então esse aqui é o comando da questão, já estou com todos os meus dados. Vou começar analisando o carro de motor a combustão, tá? Vou puxar o carro elétrico aqui um pouquinho no cantinho, que eu coloquei só para ilustrar, tá? Se vocês lembrarem, a bateria de lítio, o formato do carro elétrico. Então vamos lá. Primeiro para o motor a combustão. Você pode fazer o que você quiser primeiro, mas eu acho esse aqui mais fácil para trabalhar primeiro, porque a gente tem mais dados, né? Motor a combustão. Então, pessoal, é o seguinte. Eu sei que 1 litro de volume corresponde, aqui a 1 litro, né, do motor a combustão, a 6.300 Wh de energia, tá bom? Então, o meu volume de 40 litros, eu tenho que descobrir qual a quantidade de energia para esse volume de 40, tá? Então, vou multiplicar cruzado. Eu sei que minha energia para esses 40 litros vai ser 6.300 vezes 40. Então, a minha energia para 40 litros vai ser igual a 252.000 watts
hora. A energia para 40 litros. Ó. Agora, nós vamos utilizar aquela eficiência de 30%. Então, eu sei que 252.000 watt-hora corresponde aos 100% da minha energia, mas ele fala que a eficiência é de 30%. Então, quanto de energia para 30% equivale? Então, vamos multiplicar cruzado, e 30% vezes 100 é igual a 252.000 vezes 30. Isso vai dar 7.560.000. Aqui eu posso cortar esses dois zeros. A minha energia com 30%, né, na minha porcentagem, vai ser 75.600 watt-hora. Prontinho. Para o motor a combustão está feito. Agora nós vamos fazer a mesma análise agora para o motor, para o carro elétrico. Agora vamos para o carro elétrico. Tá? Lembrando que aqui era para o motor a combustão. Então vamos lá. Mesma coisa, pessoal. A gente vai fazer a mesma relação. 1 litro está para 700 watt-hora de energia. Meu volume para o carro elétrico eu não sei. E a minha energia, lembra que a gente fez aqui energia para 40 litros? Então a minha energia relacionada a esse volume E que eu não sei, eu também não sei. Eu vou criar uma relação aqui. Energia vai ser igual a 700 volume do carro elétrico. É watt-hora, tá? A unidade. Não vou colocar aqui agora não. Ok? Então, agora a gente vai fazer a segunda regra de 3. Essa foi a primeira, agora é a segunda. Lembra que a gente usou a energia encontrada? Então, vamos usar aqui a energia encontrada, que é 700 VE, que vai ser 100% da minha energia do carro do etanol, tá vendo? O que a gente encontrou, usou para 100%. O que a gente encontrou, usou para 100%. A eficiência, ele me dá, é 90%. Aí vai ser o quê? A gente está buscando a energia para 90%. Multiplica cruzado. E 90% vezes 100 igual a 700 vezes 90 vai dar 63.000 do volume do carro elétrico. Corta dois zeros, corta dois zeros. A minha energia de 90% vai ser igual a 630 volume do carro elétrico. Beleza. Pessoal, olha só. Agora já vamos para a etapa final, tá? Fiquem tranquilos. Dá para fazer nesse pedacinho aqui. Olha só o que ele fala aqui no final. Uma equipe de engenharia precisa estimar o volume da bateria de lítio que corresponda à mesma quantidade energética, a mesma quantidade de energia. Ou seja, essa energia, vou marcar aqui, já, né, tirar a deficiência, tudo bonitinho. Essa energia tem que ser igual a essa energia. Aí eu descubro o volume, porque ele afirma que elas são iguais. Então, energia de 30% vai ser igual a energia de 90%. Só o 6 está um pouquinho escondido aqui. Vamos lá. Então, quem é energia de 30%? 75.600. Quem é energia de 90%? 630 VE. Então, VE vai ser igual a 75.600 dividido para 630. VE vai ser igual a 120 litros. Resposta letra B. Tá vendo como tem que ficar muito atento ao enunciado do problema? Cada detalhe é importante. No final era só igualar as energias. Tudo que a gente fez para o motor a combustão, nós fizemos para o elétrico. Só que no elétrico estava faltando alguns dados, né? E aí a gente foi trabalhando aqui com as incógnitas. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 93. A questão diz assim. Duas pessoas saem de suas casas para se exercitarem numa pista retilínea, cujo comprimento é D. Então, pessoal, já desenhei aqui para poder agilizar, tá? Então, duas pistas retilíneas, pessoa 1, pessoa 2, tá? Pessoa 1, pessoa 2. Depois eu vou explicar o que eu fiz aqui. Elas percorrem todo o percurso e, ao final dele, retornam ao ponto de partida. Então, aqui está o ponto de partida. Então, eles vão e vão voltar. A primeira delas caminha com velocidade V.
desenhando o vetorzinho de velocidade, ela está com a velocidade v. Okay? E a segunda corre com uma velocidade 2v, ou seja, ela está mais rápida, né? Ela tem o dobro da velocidade de 1. Ela está correndo. As duas partem do mesmo ponto, então vamos botar o ponto de partida 0, ok? Estou colocando aqui mais ou menos. A distância percorrida pela segunda pessoa, distância percorrida, pessoal, cuidado para não confundir, tá? A distância percorrida pela segunda pessoa até o ponto em que as duas se encontram pela primeira vez. Vai ser, então ele está falando de encontro, nós vamos ter que calcular um tempo de encontro aí. Pessoal, tem várias formas de fazer esse problema, pela função horária dos espaços e por velocidade relativa. Eu fiz das duas maneiras, mas eu achei mais simples de explicar pela velocidade relativa, tá? Então é essa que eu vou utilizar aqui. Você pode usar a função horária do espaço no movimento uniforme para encontrar a função para cada uma, ou utilizar a equação da velocidade ΔS sobre ΔT, mas como a gente está falando de distância percorrida, eu vou usar d e tempo t, tá? V igual a d sobre t. E a velocidade relativa, a gente vai analisar os vetores. E, por exemplo, como v é a metade da velocidade de 2v, quando a pessoa estiver na metade do caminho, a pessoa 1 que está caminhando lentamente, ou seja, ela andou aqui d sobre 2, ou seja, ela tem d sobre 2 para cá e d sobre 2 para cá, que ela partiu do ponto 0, né? Então, quando ela estiver na d sobre 2, a bolinha 2, aí ela está aqui, chegou nessa distância, metade do caminho com a velocidade v, a velocidade é constante, né, durante todo o tempo, a bolinha 2 já está voltando com a velocidade 2v. Porque ela tem o dobro da velocidade. Ela tem o dobro da velocidade, quando essa aqui estiver na metade do caminho, essa daqui já vai ter feito o caminho completo e já vai estar voltando. Tá? Ou seja, 2 já completou uma distância d. Agora a gente tem que calcular qual vai ser o ponto de encontro desses dois. Qual vai ser o ponto de encontro, o distante de encontro. Elas vão se encontrar aqui quando o 2 estiver voltando. Entenderam? Então, 2 já percorreu D. E aí eu vou ter que achar essa distanciazinha que ele percorreu para que eu possa somar e que ele quer saber só da segunda pessoa, tá? Então, para isso, se vocês repararem aqui, os vetores estão opostos. Então, vetores opostos na velocidade relativa, a gente soma dependendo do referencial, é claro. Mas na maioria dos casos, a gente soma. Pessoal, lembrando que esse aqui são prints do meu e-book de equações. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Velocidade igual a distância sobre tempo. Multiplica cruzado, distância igual a velocidade vezes o tempo. Nós vamos usar essa daqui. Então, olha só. Qual vai ser a velocidade relativa? A velocidade relativa não é o somatório das duas velocidades? Vai ser v mais 2v, porque agora a gente está considerando essa situação aqui, tá, pessoal? O 2 já saiu, já foi lá na extremidade voltando, enquanto o v está na metade do caminho, porque ele tem metade da velocidade. Mais 2v. Então, a velocidade relativa vai ser igual a 3v, ok? Beleza, encontramos a velocidade relativa. Agora, a gente vai encontrar a distância d, 2, que vai ser igual à velocidade relativa, que é a velocidade de 1 em relação a 2, vezes o tempo de encontro. Vamos descobrir onde eles se encontraram, tá? Como falta metade aqui, ó, d sobre 2, para poder um chegar aqui, como aqui é d sobre 2 e aqui é d sobre 2, aqui vai ser d sobre 2. A velocidade relativa, que vai ser 3v, vezes o tempo de encontro. Multiplico o cruzado, d vai ser igual a 2 vezes 3, 6v, t. Isolo t, igual a d sobre 6v. Esse aqui foi o tempo de encontro. Agora sim, eu posso focar somente na pessoa 2. Como assim? É só eu usar a mesma relação. D2 vai ser igual a V2 vezes o tempo de encontro. Quero saber a distância que ela vai ter percorrido até chegar no tempo de encontro. Então, D2 vai ser igual a velocidade 2, que é 2v, vezes o tempo de encontro que eu acabei de encontrar, que é a distância sobre 6v. Simplifico por 2 em cima e embaixo. D2 vai ser igual a 1/3 de d. Então, pessoal, vamos raciocinar. Isso quer dizer que ele saiu do zero, andou d e voltou mais 1d sobre 3. Entenderam?
Então, vamos ver aqui a distância total para a segunda pessoa. Distância total para a segunda pessoa. Ok? Vai ser a distância da ida, porque ele já foi D, e agora ele voltou mais esse pedacinho, D sobre 3. E ele voltou esse pedacinho. Então, a distância total para a pessoa 2 vai ser igual ao Dzão mais D sobre 3. Tira o mínimo. Aqui vai ser 3. Aí aqui sobe 3, aqui é 1. 3D mais 1D, 4D. A distância total vai ser a letra C, 4D sobre 3. Bom, pessoal, esse problema não era simples. Tem alunos que fizeram encontrando a função horária dos espaços, né? Eu achei que a conta ficou maior, foi mais complexa. Eu achei melhor fazer por velocidade relativa, analisando os vetores e analisando quando realmente a pessoa tiver saído do ponto no mesmo instante que a 2, né? Como a velocidade dela é a metade, ela vai estar aqui na metade do caminho, enquanto o 2 vai ter completado o caminho todo por ele estar com o dobro da velocidade. Aí faço aí o somatório, encontro a velocidade relativa, encontro o tempo de encontro e depois descubro esse espaço que 2 percorreu para os dois se encontrarem, né? E aí foi isso, a distância da ida que D já tinha percorrido mais esse pedacinho da volta. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 97. A questão diz assim: para se utilizar um controle remoto que funciona com uma diferença de potencial de 3 volts, compram-se 2 pilhas tipo AA de 1,5 volts cada uma. Sabe-se que a ligação em série dessas pilhas possibilita um aumento da DDP do conjunto. Então, se eu comprei 2 pilhas de 1,5, eu quero ter um aumento da DDP para 3 volts, eu tenho que ligar em série, tá? E não em paralelo. Do conjunto e da energia total disponível. Quando ligadas em paralelo, no entanto, só ocorre aumento da energia total e não da DDP. Então, ele já está falando aqui como isso tem que ser ligado. Qual dos esquemas representa a ligação correta das pilhas utilizadas no controle remoto? Bom, pessoal, a primeira coisa, vamos observar essas pilhas aqui, né? A gente sabe que a pilha, o polo positivo, tem essa extensãozinha aqui, esse pontinho maior. Positivo, 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 certinho. Vamos ver se está ok. Olha só, negativo ligado no maior aqui, ó. Não pode. O positivo fica em cima, o negativo aqui, tá? É aquela parte altinha da pilha. Então, essa daqui já está errada. Acho que essa é a D. A mesma coisa aqui, ó. A pilha está com negativo aqui, ó, nesse ponto, que é para ser o positivo. Tá errado. Então, a gente tem 3 para analisar, A, B e C. Pessoal, eu vou desenhar mais ou menos aqui, como é feito geralmente nos livros didáticos, vocês aprendem, né? Geralmente o gerador, a pilha, é representada assim, né? Um tracinho grande, um tracinho pequeno, positivo e negativo. Quando a gente liga elas assim, mais ou menos, ó, só de forma bem simples, tá? Só para poder vocês relembrarem, porque às vezes o aluno olha a pilha, ele não associa ao desenho que ele está acostumado. Aí ligados a DDP, tem várias formas de você analisar isso. Eu achei essa aqui mais simples. Então, a gente tem o mais aqui no tração e menos no tracinho, mais no tração, menos no tracinho, tá? Então, a gente tem aqui um tipo de ligação em paralelo, ok? E se a gente desenhar assim, ó, que aparece muito também nos livros, olha só, tracinho pequeno com tracinho grande, ou seja, negativo, positivo, aí vem o negativo e o positivo. Isso aqui é uma ligação em série, tá? Aí a gente tem aqui uma série. Então, é isso que a gente tem que observar aqui, tá? Olha só, positivo, positivo, negativo, negativo. Então, essa primeira situação está ligada em paralelo e tem uma DDP de 1,5 volts. Ela se mantém constante no paralelo. Então, pessoal, aqui eu estou desconsiderando as resistências internas, tá? Nem desenhei. Só para vocês relembrarem. Então, você poderia pegar aqui também, olha, potencial 0 volts. Vou fazer aqui, potencial 0 volts. Aí o potencial vai do menor para o maior, do menor para o maior. 1,5 volts aqui, 1,5 volts aqui em paralelo. Então, só se repete 1,5 volts. Então, vai 0 a 1,5 volts. Ok? Isso você pode observar assim também. Tá? Então, vai ter um ganho do menos para o mais, do menor para o maior potencial. Ok?
Agora a segunda opção. A segunda opção também posso observar dessa forma aqui, ó. Ela vem, vou botar 0 volts aqui. Olha só, pessoal, em comparação com esse desenho aqui. Entrou no negativo, aí foi lá para o positivo, né? Aí continua. Entrou onde? No negativo. Agora sim. 1,5 mais 1,5, 3 volts. Prontinho, já obtemos a ligação em série, que aqui é paralelo, né? Não que esteja errada a ligação, mas a gente não consegue obter os 3 volts. Então a resposta aqui é a letra B. Mas vamos dar uma olhadinha nessa também. Uma pilha está alimentando a outra, né? Uma pilha está alimentando a outra, uma situação de curto-circuito. Ele pareceu aqui que ele queria colocar em paralelo. Aqui uma pilha está alimentando a outra. Então, uma situação de curto-circuito também não ia satisfazer as condições desse problema, tá? Se você analisar só a corrente, você já percebe isso. Então, vamos analisar só o potencial aqui direitinho, tá? Analisando a corrente também dá para ver claramente que tá tudo. Esse daqui é a situação dos geradores em série, esses aqui em paralelo. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 98. A questão diz assim: lâmpadas incandescentes são constituídas de um filamento de tungstênio dentro de um bulbo de vidro com gás a baixa pressão. Essas lâmpadas podem apresentar diferentes potências quando submetidas à mesma tensão elétrica. Um estudante precisa selecionar uma lâmpada que forneça o maior brilho. Para isso, deverá selecionar aquela que possui o filamento mais... Bom, pessoal, primeiramente essa daqui que é uma lâmpada, né, incandescente, para aqueles que não conhecem, né? Hoje ela não é mais tão comercializada, mas você ainda encontra em alguns lugares. Então aqui, ó, tá o filamento de tungstênio, né, onde vai fazer aquele aquecimento. Esse aqui é o bulbo de vidro, tá ok? Para a gente analisar essa questão, pessoal, a potência elétrica dissipada por essa lâmpada aqui, ela é dada por essa equação aqui, ó, U ao quadrado sobre R, onde a potência em watts no sistema internacional, ela está relacionada, pessoal, ao brilho da lâmpada. O U, que é a tensão elétrica, que em alguns livros vem escrito como V, é a mesma para todas as lâmpadas. Ele fala a mesma tensão elétrica, tá? E R é a resistência do filamento de tungstênio. Tá? Como a tensão é constante, ele fala aqui mesma tensão, quanto menor a resistência, vou anotar isso aqui, quanto menor, já que P é igual a U ao quadrado sobre R, quanto menor a resistência, maior será a minha potência e, consequentemente, eu vou ter um maior brilho da lâmpada. Eu vou ter um maior brilho da lâmpada, tá ok? Só a gente fazendo uma análise prévia aqui, porque ele está perguntando se o fio vai ser mais curto, se vai ser comprido, se vai ter maior resistência ou não, tá? Isso a gente está fazendo essa análise aqui, ok? A gente também tem que relembrar a segunda lei de Ohm, que diz que R é igual a ρ vezes L sobre A, onde R é a resistência elétrica, ρ é a constante de resistividade elétrica, cada material possui o seu. L é o comprimento em metros e A é a área de seção transversal, tá? No caso aqui é o círculo, a gente faz um corte aqui e olha na frente. Então a gente tem, por exemplo, um círculo, tá? Então eu sei que resistência é igual a ρ vezes L sobre A. Falou de resistência, resistividade, eu só tenho essa equação para trabalhar, a segunda lei de Ohm, tá? A gente tem a primeira que diz que U igual a RI e a segunda, que é essa daqui. Também cai bastante no Enem, tá? Não deixe de revisar, não. Então, pessoal, se ρ é a resistividade do material, que vai ser igual para todas as lâmpadas, pois o filamento é de tungstênio. L é o comprimento do fio, como eu falei, e A é a área de secção transversal. Então, um fio mais curto, ou seja, um menor L, tem uma resistência, o quê? Menor. Se eu tenho um L menor, eu tenho uma resistência menor, pois eles são diretamente proporcionais. R e L são diretamente proporcionais. Então, a lâmpada que tem o filamento mais curto, ela vai ter o quê? Uma menor resistência.
Se eu tenho uma menor resistência, o que acontece com a minha potência? Ela aumenta. Então, o que acontece com o brilho? Mais brilho, tá? Quando submetidas à mesma tensão, tá, pessoal? Então, qual seria a resposta aqui, ó? Curto, pois terá a menor resistência. Curto, pois vai ter a menor resistência. Já sabemos aqui que a resposta é a letra A, mas vamos ver as outras. Comprido? Não. Já vimos que ela tem que ser curto para ter menor resistência. Curto, pois vai ter menor resistividade. Não, pessoal. A resistividade vai ser do material, tá? O que a gente consegue variar é o comprimento desse material. Curto, pois terá menor resistividade? Não. Resistividade é fixa. Curto, pois terá menor corrente elétrica? Curto, pois vai ter menor resistência, tá? E comprido, não. A gente já viu que tem que ser curto. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 100. A questão diz assim: 2 operários deslizam uma pedra para cima sobre uma superfície inclinada com velocidade constante. Então, vamos lá. Eu vou desenhar o vetor velocidade. A velocidade é constante, pessoal. Velocidade é constante. Se a velocidade é constante, ou seja, a mesma velocidade durante todo o tempo, a aceleração é igual a zero, a força resultante é igual a zero. O sistema está em equilíbrio dinâmico, tá? Movimento uniforme. Tem o que equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, mas não vou entrar em muitos detalhes. Um deles puxa a pedra utilizando uma corda, então tem uma força de tração aqui. Enquanto o outro a empurra conforme a figura. Então tem uma força F empurrando aqui e uma força de tração. No instante em que a pedra desliza sobre a posição B, apesar da força de atrito FB exercida pela superfície, os pés dos operários não deslizam nas posições A e C. Se elas não deslizam, pessoal, a gente está falando de atrito estático, tá? Entre A e C. Não há deslizamento. A gente tem atrito estático, atrito cinético, atrito dinâmico. Então, em FAT B, a gente tem uma situação de atrito dinâmico, porque ela está subindo com velocidade constante, e A e C, os pés dos rapazes não deslizam. Então, a gente chama de atrito estático. Tá? É calculado da mesma forma, coeficiente de atrito vezes a normal. Aqui a gente só vai analisar o vetor, mas estou fazendo aqui algumas considerações, né, caso no futuro venha a cair alguma questão parecida, vocês já estão praticando. Então, nas posições A e C, por causa, respectivamente, das forças de atrito FA e FC exercidas sobre esses pés. Então, atrito estático, atrito dinâmico. O diagrama aqui representa os sentidos das forças de atritos exercidas pela superfície da rampa nas posições A, B e C. Então, vamos aqui analisar os vetores de força de atrito. Pessoal, olha só, o rapaz está empurrando o solo para baixo. Se ele está empurrando o solo para baixo, o vetor força de atrito é sempre contrário ao movimento, então ele vai estar para cima. Então a força de atrito A está para cima. Aqui é a mesma coisa, só que como ele botou o pezinho dele ao contrário, gera uma dúvida, né? Porque o que acontece aqui? A força de atrito está impedindo com que ele deslize com o bloco e tudo. Então, a força de atrito é aquela força que está segurando. Aqui, ó, força de atrito em si. Então, nos 2 rapazes, né, que estão subindo a rampa, a força de atrito é contrária ao movimento. Ele está contra a tendência do movimento. Tá? Ele empurra o solo para baixo, força de atrito para cima. Já que o atrito em B, que é o atrito aqui no caso da caixa, ele está se movendo para cima, está em atrito dinâmico. Então, a força de atrito em B vai ser para baixo. B está subindo com velocidade constante. B está subindo com velocidade constante. Ele está subindo, atrito dinâmico. Entende? Se ele está subindo, a força de atrito está contrária ao movimento dele, força de atrito dinâmico. Então, aqui, força de atrito estática, ele nem pede, ele só pede para você nomear. Força de atrito A, B e C. Então, qual desenho que está representando isso? É aqui a letra C. Resposta letra C. Entenderam, pessoal? O atrito você tem que analisar ele devagarzinho. Imagine uma situação real, como se estivesse acontecendo, e aí você vai vendo. Se ele não está deslizando, a gente está em atrito estático, está impedindo, né, com que ele derrape. Então, força de atrito para cima. Ah, mas o bloco está subindo com velocidade constante, mantendo aquela velocidade todo o tempo.
Então, FAT vai estar para baixo, sentido contrário do movimento. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 101. A questão diz assim: a primeira tecnologia comercial de comunicação da internet foi realizada usando a rede de voz telefônica implantada por pares de fios condutores, que é um par trançado, que permitia uma transferência máxima de 56 kilobits por segundo. Nesse padrão de comunicação, a transferência se faz usando uma onda quadrada modulada com os níveis 1 e 0, representados pela diferença de potencial DDP nos fios ou pela ausência dessa DDP. Nas comunicações atuais, a capacidade de transferência de dados por fibra ótica ou microondas usando uma onda de 2,5 GHz na tecnologia 4G ou uma de 3,5 GHz na tecnologia 5G é muito superior. Na 5G, está prevista uma capacidade de transferência superior a 10 gigabits por segundo para cada dispositivo conectado. Considere que a informação é transportada a uma velocidade igual a 2/3 da velocidade da luz. É estranho, né, pessoal? Porque uma onda eletromagnética poderia ser considerada a velocidade da luz sem problemas, mas aí ele quis fazer dessa forma, tá? Por uma perturbação do campo elétrico ou por uma onda eletromagnética. Vamos para o comando da questão. Os comprimentos em metro de 1 bit de informação transportado no par trançado e na rede 5G são mais próximos de, respectivamente. A gente viu ali, né, que o par trançado tem uma transferência de 56 kilobits por segundo. Isso aqui, pessoal, é o número de repetições a cada segundo, é como se fosse a frequência. Aqui embaixo ele usou a unidade de frequência Hertz meio que para gerar uma confusão, tá? Ele quer que a gente compare essa taxa de transferência por segundo. Então a frequência, deixa eu anotar aqui, por par trançado, ele vai ter uma frequência, vou chamar de FP, de 56 kilobits por segundo. Pessoal, qualquer número de repetições a cada 1 segundo é frequência, número de repetições por segundo, tá? Então não precisa necessariamente tá como hertz igual aqui. Tá? Isso aqui é o número de repetições por segundo, é a frequência. O K é o prefixo quilo é o 10 ao cubo ou 1000, tá? 56.000 bits por segundo. Essa aqui vai ser a frequência do par trançado, tá? Já do 5G, tá vendo que ele não toca no comando da questão no 4G? A gente não precisa mexer no 4G. A frequência do 5G vai ser igual a 10 gigabits por segundo. Então, 10, o prefixo giga é 10 elevado à nona, ou 1 bilhão. Estou botando assim em potência de 10 para não abrir tanto zero. Bits por segundo. A velocidade que ele fala aqui, a velocidade transportada, é 2/3 da velocidade da luz. Então, vai ficar Vp igual a 2/3 da velocidade da luz. É só substituir. Corta. Vp igual a 2 vezes 10 à oitava, que é a mesma que V do 5G. Tá? A transferência de taxa das ondas é a mesma, que geralmente, tá, nos problemas mais tradicionais que a gente costuma ver, é a própria velocidade da luz. Aqui ele pediu para usar 2/3 dela. Então ele quer saber o comprimento de onda, né? O comprimento de onda do par trançado e o comprimento de onda do 5G. É isso que ele quer saber. Para isso, nós vamos utilizar a equação fundamental da ondulatória, que diz que V é igual a lambda vezes F, ou velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência. Tá? Velocidade em metros por segundo, comprimento de onda em metros e frequência em hertz, ou número de repetições por segundo, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui primeiro para o par trançado. V é igual a lambda vezes F. V
2 vezes 10 à oitava é igual a lambda do par trançado vezes a frequência, que é 56 vezes 10 ao cubo. Lambda do par trançado vai ser 2 vezes 10 à oitava sobre 56 vezes 10 ao cubo. Lambda do par trançado vai ser igual. Aqui eu posso simplificar por 2, vai ficar 1 sobre 28. Repito a base e diminuo os expoentes. 8 menos 3, 5. Comprimento de onda do par trançado. Se eu abrir esse 10 aqui, então é 1, 2, 3, 4, 5. Dividido para 28. Se você fizer essa divisão, 100.000 dividido para 28, a gente vai ter aproximadamente 3.571,4. Aí as opções aqui tá em 3,6, então a gente tem que puxar a vírgula e aproximar. 3,6 vezes 10 elevado a... Se eu puxar a casa aqui, ó, 1, 2, 3, coloquei a vírgula. Então, 3 casas. 10 elevado ao cubo metros. Tá? Então, aproximadamente 3,6. Os números que não foram muito bons para fazer a operação, né? Então, agora vamos fazer para o 5G. Mesma coisa, pessoal. V igual a lambda F, só que agora a gente vai usar os dados do 5G. V, mesma velocidade, lembra? 2 vezes 10 à oitava igual a lambda do 5G vezes a frequência, que é 10 vezes 10 à nona. Quem está multiplicando passa dividindo. Lambda do 5G vai ser igual. Aqui eu posso dividir por 2, que vai dar 1/5. Divide por 2 aqui, divide por 2 aqui. 10 sobre 2, 5. Repita a base e diminui os expoentes. 8 menos 9, menos 1. 1 sobre 5 vai dar 0,2 vezes 10 a menos 1. Então, o lambda do 5G vai ser igual a 0,02. Eu posso escrever em potência de 10, que ele pede para botar como se fosse base 2 ali, né, nas alternativas. 2 elevado a menos 2, 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, para o par trançado, 3,6 vezes 10 ao cubo. E para o 5G, 2 vezes 10 a menos 2. Resposta letra A. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Pessoal, questão utilizando equação fundamental da ondulatória é muito provável que vai cair no seu vestibular e vai cair no Enem. Tá? É uma das equações mais recorrentes de todas as provas do Enem. Então não deixe de revisar esse conteúdo, porque a ondulatória é um dos conteúdos que são mais cobrados, né, no Enem, e a equação fundamental da ondulatória. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 102. A questão diz assim: o ser humano é incapaz de enxergar a radiação infravermelha e as ondas de rádio baixas frequências. Ondas de rádio infravermelho, tá? Baixas frequências. Assim como o ultravioleta e os raios X, altas frequências. A observação dessas faixas do espectro podem ser realizadas por meios indiretos, por exemplo, usando um cintilador, que é uma placa utilizada como sensor para detectar um feixe de raio-x. Eu coloquei mais ou menos aqui a imagem, né, do raio-x. Aqui, ó, a placa que detecta, tá? Então, esse é o cintilador, pois emite luz quando o feixe incide sobre ela. Para que uma pessoa enxergue a incidência de raio-x no cintilador, é necessário que essa placa... Então, a gente vai analisar todas essas aqui, tá bom, pessoal? Item A. Reflita o feixe de raio-x alterando a sua polarização. Então, essa é falsa, tá? Essa é falsa. Por quê? Pessoal, a reflexão apenas mudaria a direção do feixe, tá? Mas não transformaria em luz visível. Os raios-x ele tem baixo poder de reflexão dos materiais comuns também, tá? O objetivo do cintilador é converter a energia dos raios-x em outra forma de radiação visível e não refletir. Então, esquece essa palavra refletir, quando está se falando de raio-x ali, tá? B. Transmita
o feixe de raio-x alterando a sua polarização. Pessoal, essa também é falsa. Por quê, pessoal? Por que é falsa? Porque transmitir significa deixar os raios-x passarem sem gerar luz visível, pessoal. A simples transmissão não tornaria o feixe visível ao olho humano. O cintilador precisa absorver e reemitir, tá? Absorve e reemite a energia em uma frequência perceptível, tá bom? Então, nada de transmitir. C. Absorva o feixe de raio-x, olha a palavra-chave, absorver o feixe de raio-x, reemitindo parte de sua energia na região do visível. Verdadeira, certíssima. Vamos entender. Pessoal, o cintilador é um dispositivo, tá? Que converte a energia da radiação incidente, como por exemplo o raio-x, em luz visível. Tá? Esse processo, pessoal, ele ocorre devido à fluorescência, tá? Os átomos do material absorvem a energia dos raios-x e ao retornar ao seu estado fundamental, eles vão emitir fótons com de menor energia, tá? Geralmente na faixa do espectro visível, permitindo que o olho humano perceba o fenômeno, tá? Então, resumindo, os raios-x de alta frequência invisíveis ao olho humano, eles incidem no cintilador. O material do cintilador vai absorver essa energia. A energia vai ser reemitida como luz visível. Tá? É assim que, por exemplo, a gente consegue observar as imagens de raio-x em telas durante os exames médicos. Tá bom? Então, beleza, mas vamos analisar as outras, tá? D. Absorva o feixe de raio-x, reemitindo parte de sua energia na região do ultravioleta. Tá vendo como que é parecido, tem que tomar cuidado? Ele usa a palavra-chave absorver, fala de reemitir, mas já na região do ultravioleta. Por quê, pessoal? Tá errado. O ultravioleta também é invisível ao olho humano, ele fala aqui. Então, mesmo que a energia fosse reemitida em ultravioleta, a gente não conseguiria enxergar. Então, o objetivo é emitir na faixa visível, tá? Então, que corresponde à letra C. Então, essa aqui é falsa. Tá? Então, aqui nada de ultravioleta. Item E. Absorva o feixe de raio-x, reemitindo parte de sua região na região do infravermelho. A mesma coisa. Falou em absorver, falou em reemitir, mas colocou o infravermelho aqui. Pessoal, o infravermelho também é invisível ao olho humano, tá? Ele fala pra gente. Câmeras térmicas, eles captam o infravermelho, mas nossos olhos não. Tá? Então, o objetivo do cintilador é emitir luz visível. Então, essa também é falsa. Então, letra C está correta, né? Ela pois descreve o princípio básico da cintilação, que é absorver a energia dos raios-x, reemitir em luz visível, que é o que os nossos olhos podem detectar. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 103. A questão diz assim: uma microempresa adquire um sistema fotovoltaico de captação de energia solar para reduzir o gasto de energia mensal. O sistema é composto por 15 placas, então 15 plaquinhas dessas, com potência média útil de 150 watts por placa, realizando captação de energia solar 8 horas por dia. A energia captada é armazenada em um conjunto de baterias de 12 volts. O sistema apresenta também um inversor, cuja função é converter essa tensão de 12 volts contínua para 120 volts alternada, e sua eficiência é de 80%. A microempresa trabalha 12 horas por dia utilizando a energia captada pelo sistema solar. Vamos para o comando da questão. As intensidades das correntes elétricas em ampere na entrada e saída do inversor são, respectivamente, pessoal, um monte de dados nesse problema, né? A questão clássica envolvendo potência, né? Cai demais no Enem. Vamos lá, dados. Então, eu vou ter 15 placas. Tudo é importante, pessoal. 15 placas, sendo que a potência média útil, né, de cada placa dessa é 150 watts. Então, qual vai ser a potência útil média de todas as placas? A potência útil total vai ser 15 vezes 150. Isso aqui vai dar, já vou botar aqui, potência útil total das 15 placas
vai dar 15 vezes 150, que vai dar 2.250 watts. Eu sei que eu vou ter que usar para todas as placas, então eu já estou multiplicando, tá? Ele fala que ela funciona 8 horas por dia. Aí ele fala também para a gente a tensão de entrada, que é 12 volts, e a de saída, que é 120 volts, né? E sendo que a eficiência é de 80%, e que a microempresa, trabalha 12 horas por dia, ok? Então, pessoal, a gente tem que começar aqui encontrando essa energia das placas, né? Por quê? A gente tem aqui a potência das placas, que é 150 watts, e sabe que ela trabalha, realizando captação de energia solar 8 horas por dia. Então tem como a gente encontrar a energia. Essa aqui é uma das equações que mais cai no Enem, pessoal. Potência igual a energia sobre tempo. Então não deixem de revisá-la. Esse aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem vestibulares. Sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, potência vai ser igual a energia dividido pelo tempo, tá? Então, a gente vai poder encontrar essa energia para as placas, tá? Depois a gente vai fazer o cálculo, né, para a microempresa. Então, vamos devagar, vamos lá. Para as placas primeiro. Aí eu sei que potência é igual a energia sobre tempo. Aí eu sei que a potência útil total das placas é 2.250, que é igual a energia sobre o tempo, que é 8 horas por dia. Então, a minha energia vai ser 2.250 vezes 8, que vai dar 18.000 watt-horas. Pessoal, a gente não precisa usar o sistema internacional o tempo todo, tá? Poderia achar em Joule, mas aqui, como está trabalhando com hora e o watt, a gente pode deixar em watt-hora sem problemas, tá? É muito comum, inclusive, essa unidade. Ela é muito usual. Agora, pessoal, a gente tem que fazer o quê? Encontrar a potência relacionada à microempresa. A gente tem a energia das placas e tem o tempo que a empresa trabalha, que é 12 horas por dia. Então, agora vamos fazer para a microempresa. A nova potência a gente pode chamar de PE igual a energia sobre tempo. Então, a nova potência da empresa igual a energia das placas solares, só que agora é um novo tempo que a gente está trabalhando, porque a empresa trabalha 12 horas por dia. Então, a nova potência vai ser 18.000 sobre 12, que vai ser 1.500 watts. Agora sim eu tenho a minha potência elétrica, né? Beleza. Pessoal, e agora? Agora a gente consegue calcular através dessa equação aqui também, que é uma das mais recorrentes do Enem, potência igual a U vezes I, ou potência igual a UI. Tem gente que fala PIU, né? Coloca o I na frente, U, PIU. Ela é uma das que mais caem, tá? Então, potência igual a tensão vezes a corrente. Se a gente está falando de tensão de entrada e saída, e ele quer que eu descubra a corrente e eu tenho a potência, fica fácil, né? Então, vamos voltar aqui para a gente vai usar ela. Então, vamos fazer primeiro para o inversor. A parte da entrada, tá? Vamos fazer o inversor entrada. Então, vamos lá. Potência igual a I vezes U. Só qual potência que eu vou utilizar? A potência elétrica da microempresa, tá? Não é essa potência aqui das placas. A gente vai usar a potência aqui, ó, da microempresa. Vou até marcar ela para vocês. Cuidado para não confundir. Então, 1.500 igual a I, que eu quero descobrir de entrada, vezes a tensão. Ou U vezes I, ou I vezes U, tanto faz, tá? Vezes a tensão de entrada é 12 volts. Então, I sobre IE igual a 1.500 sobre 12. IE igual a 125 amperes na entrada. Então, já sabemos aqui, ó, que pode ser a C ou a D. Né? Então, agora vamos fazer para a saída. Agora eu vou colocar aqui sim, inversor, saída. Então, potência, de novo, igual a U vezes I. Agora eu vou fazer ao contrário, para vocês verem que é a mesma coisa. Então, só que agora, pessoal, na saída ele fala o quê? Cuja função é converter 12 volts contínua para 120 alternada e sua eficiência é de 80%. Então, aqui eu tenho que considerar que ele perde 80% da potência.
Então, se 1.500 era 100%, 80% vai ser quanto? Vamos fazer esse cálculo. 1.500 watts é 100%. E 80% da perda, né, dessa potência aí na saída, 100x, vai ser igual a 1.500 vezes 80, que vai dar 120.000. Corto 2 zeros. X vai ser igual a 1.200 watts. Agora sim, essa é a potência que eu vou utilizar na saída, porque houve a perda de 80%. 1.200 igual a o de saída, que a gente sabe que é 120 volts, aqui, vezes a corrente de saída. Corrente de saída igual a 1.200 sobre 120. Corta, 120 sobre 12 vai dar 10 amperes. Resposta, letra C. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Pessoal, uma questão clássica do Enem, tá cobrando potência com energia, tá utilizando a equação da tensão, da corrente elétrica. Na clássica, cai demais, pessoal. Não deixem de estudar essas duas equações. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 105. A questão diz assim: balões cheios de gás hélio são soltos no ar pelas crianças e sobem até não serem mais vistos em poucos minutos. Os balões cheios de gás hélio. Durante a subida, o gás no interior do balão vai sofrer aumento de volume, pressão, densidade, temperatura ou massa molar. Vamos analisar uma de cada vez, tá? Item A. Durante a subida, o gás no interior do balão sofre aumento de... Já está a resposta, né, pessoal? Item A, volume. Mas por quê? Vamos entender. Pessoal, à medida que o balão sobe, a pressão atmosférica ao redor dele diminui, pois a pressão do ar diminui, né, com a altitude. Temos que lembrar esse conceito. Como o balão ele é flexível, o gás no seu interior vai se expandir para poder equilibrar a pressão interna com a pressão externa mais baixa. Essa expansão vai resultar em um aumento do volume do balão, né? Que aí, no caso, está envolvendo o conceito da lei de Boyle, né? Vamos lembrar aqui? Vou só aprofundar um pouquinho, pessoal, mas vou falar das outras também, tá? PV1 igual a P2V2, onde P é pressão e V é o volume, né? Como a pressão diminui à medida que o balão sobe, o volume aumenta, pois eles são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Você teria que pensar nessa questão da pressão, do volume. Então vamos ver a B, por quê? Pressão. Ele fala assim, o gás no interior do balão sofre aumento de pressão? B, está errado, pois a pressão dentro do balão não aumenta, ela se ajusta à pressão externa mais baixa, o que causa a expansão, tá? C, a densidade, tá falsa também. A densidade, pessoal, do gás diminui, porque o volume aumenta e a quantidade de gás vai permanecer a mesma, tá? Então, se a gente tem aqui densidade igual a massa sobre o volume, a densidade do gás diminui porque o volume aumenta, tá? Temperatura, letra D, também é falsa. A temperatura geralmente diminui com a altitude, não aumenta, né? E a massa molar do hélio é uma característica fixa, né? E não vai mudar com a altitude. Então, essa daí não. Então, realmente é o volume. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 108. A questão diz assim: o lançamento de 60 satélites altamente refletores pela empresa SpaceX está preocupando os cientistas. A superpopulação de satélites ameaça a nossa observação das estrelas. A SpaceX espera que um dia seja possível ter 12.000 satélites na órbita da Terra, permitindo o acesso à internet de alta velocidade, com o qual toda a humanidade só pode sonhar. A SpaceX é só uma das companhias do setor de internet via satélite. Se muitos dos satélites dessas novas megas constelações tiverem esse tipo de brilho constante, então em 20 anos ou menos o olho humano passará a ver durante boa parte da noite em qualquer lugar do mundo mais satélites do que estrelas. Aí tem aqui a referência. A preocupação dos astrônomos baseia-se no fato de esses satélites, vamos lá, analisar uma a uma. Item A. Refletirem a luz do Sol durante o período noturno, ofuscando a luz das demais estrelas.
Já está certa, né? Mas fiquem tranquilos que nós vamos avaliar as falsas também. Pessoal, por que a A está correta, né? Os satélites da espécie X são altamente refletores, como ele fala aqui, ó. Altamente refletores. Ou seja, eles refletem a luz do Sol. Mesmo durante a noite, enquanto a Terra está no escuro, os satélites ainda podem estar iluminados pelo Sol, pois estão em órbitas altas, fora da sombra da Terra. Então, esses satélites acabam funcionando, pessoal, como pequenos pontos brilhantes no céu, ofuscando e interferindo nas observações astronômicas, tá? Já que as suas trilhas luminosas vão aparecer nas imagens captadas pelos telescópios, tá? Então, a resposta é letra A, porque a principal preocupação dos astrônomos é que esses satélites refletem a luz do Sol e, por isso, apareçam como pontos brilhantes durante a noite, dificultando a observação das estrelas e das galáxias, tá? Então, a letra B, a falsa por quê? Emitirem para a Terra muita radiação luminosa que se sobrepõe às estrelas, a das estrelas. Falso, pessoal. Os satélites não emitem luz própria, apenas refletem a luz do Sol. Então, essa aqui tá falsa mesmo. Refratarem a luz das estrelas, desviando os raios dos telescópios. Pessoal, a refração ocorre quando a luz muda de meio, como, por exemplo, o ar para a água. Os satélites não causam refração, apenas refletem a luz, tá? Então, essa é falsa. D. Refletirem a luz do Sol durante o período diurno, ofuscando a luz das demais estrelas. Pessoal, essa também é falsa. Durante o dia, o brilho do Sol é muito mais intenso, né? Então, os satélites não vão atrapalhar a observação astronômica, só acontece à noite. Falso. Item E. Emitirem de volta para o espaço a luz das estrelas que seria captada pelos telescópios. Pessoal, satélites não refletem a luz das estrelas, tá? Eles refletem a luz do Sol, que causa poluição luminosa nas observações, tá? Apesar do Sol ser uma estrela mais próxima, tá? Mas não das demais estrelas, tá ok? Bom, pessoal, é isso. Questão número 129. A questão diz assim: com o objetivo de demonstrar a transferência de energia de um sistema para outro, um professor solicitou a seus alunos que determinassem o calor de combustão de alguns alimentos e, para auxiliar nessa tarefa, forneceu um quadro que apresenta 5 alimentos identificados por números e seus respectivos calores de combustão. Então, está aqui calor de combustão, 15, 120 calorias por grama, e os alimentos, de 1 até 5. Posteriormente, entregou uma amostra de 0,5 gramas de um alimento indeterminado a um dos estudantes, que realizou o seguinte procedimento experimental: colocou 4 ml de água em um tubo de ensaio e mediu a temperatura e encontrou 20 graus Celsius. Em seguida, o estudante queimou o alimento recebido abaixo do tubo de ensaio contendo a água, o que elevou a temperatura da água para 50 graus Celsius. Considere que nas condições do experimento, a perda de calor para o ambiente é desprezível e o calor específico da água e sua densidade são, respectivamente, 1 caloria por grama grau Celsius e 1 grama por ml. Qual o alimento, agora o comando da questão, qual o alimento do quadro o estudante recebeu do professor? Pessoal, vamos primeiro anotar os dados? A questão tem muitos dados, é bom a gente separar para analisar devagarzinho. Então, a gente tem a massa do alimento, que é 0,5 gramas. A gente tem o volume de água aqui, pessoal, olha só que ele te dá a densidade da água. Vamos relembrar aqui que densidade é igual a massa sobre o volume. Então, se eu tenho que a densidade da água é 1 grama por ml, qual seria a massa de água para um volume de 4 ml de água? Multiplico cruzado, a massa de água seria 4 gramas, que é gramas por ml, tá? Então, a massa de água é 4 gramas. Ele me dá também aqui uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Me dá uma temperatura final, né, após a queima, 50 graus Celsius. Me dá o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Né? Então, se a gente tem massa, tem variação de temperatura, tem calor específico, ou seja, você tem uma substância mudando de temperatura, a gente tem
que trabalhar com quantidade de calor sensível. Vamos revisar aqui, pessoal. A quantidade de calor sensível é definida, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor sensível é aquela quantidade de calor quando você está variando a temperatura sem mudança de fase. E você tem mudança de fase, você tem o calor latente, tá bom? Então a gente vai utilizar calor sensível para a gente descobrir essa quantidade de calor que a água está recebendo, tá bom? Vamos usar as unidades mais usuais e não do Sistema Internacional. A gente não necessariamente precisa utilizar as unidades do Sistema Internacional, as unidades têm que ser coerentes, tá? E a gente já usou aqui o conceito de densidade igual a massa sobre o volume, lembrando que esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos completos de física para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link tá fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então eu preciso descobrir então a quantidade de calor que a água vai estar recebendo. Então, quantidade de calor vai ser igual a mc delta θ, isso tudo dá água. Então, quantidade de calor vai ser igual a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água, 50 menos 20. Variação de temperatura, pessoal, é temperatura final menos temperatura inicial. Então, quantidade de calor vai ser 4 vezes 1 é 4, 50 menos 20 é 30. Então, quantidade de calor vai ser 4 vezes 30, 120 calorias, ok? Por que calorias? Porque a gente usou calor específico em calorias por grama grau Celsius. Então, a massa tinha que estar em gramas e a unidade de grau Celsius, tá? A gente está respeitando aqui a unidade do calor específico. Vou marcar aqui. Bom, pessoal, a gente encontrou a quantidade de calor que a água recebeu, que é 120 calorias, né? Só que foi 120 calorias para esse 0,5 gramas de alimento, porque quando ele queima o alimento, não foi isso? O estudante queimou o alimento e elevou a temperatura. Então, para ter essa elevação de temperatura, ele teve que queimar esse 0,5 gramas de alimento. Então, vamos fazer uma regrinha de 3? Simples. Olha, eu tenho que 120 calorias foi o calor necessário quando elevou a água, né, a temperatura, mas foi utilizando 0,5 gramas do alimento, tá? Do alimento. Então, ele queimou esse 0,5 gramas do alimento e elevou a água a essa temperatura e então a gente conseguiu encontrar a quantidade de calor envolvida nesse processo. Só que, olha só o calor de combustão da substância, é dado de calorias por 1 grama. É por grama, ou seja, por 1 grama. Então, 1 grama do alimento é X para a gente determinar esse calor de combustão. Multiplica aqui, cruzado, 0,5x igual a 120. X vai ser igual a 120 dividido para meio. Quando eu divido algo por meio, eu multiplico como se fosse multiplicando por 2, né? Que vai dar 240 calorias. Resposta, aqui tem as opções dos alimentos, aqui ó, é o 4. Resposta letra D, 240 calorias para queimar 1 grama do alimento, ou seja, 240 calorias por grama, tá bom? Esse é o calor de combustão aí do alimento 4. Então, quando ele queimar 1 caloria do alimento, vai liberar 240 calorias de calor, tá bom, pessoal? É isso, questão número 130. A questão diz assim: um fabricante de eletrodomésticos desenvolveu um compartimento refrigerador inovador que consegue resfriar em apenas 7 minutos 2 latas de refrigerante de 350 ml cada, com densidade 1 grama por ml. A refrigeração do líquido consome 21% da potência do sistema, quando o refrigerante tem sua temperatura diminuída em 15 graus. Diminuída, né? Isso é importante. Considere o calor específico do refrigerante igual a 1 caloria por grama grau Celsius e 1 caloria igual a 4,2 joules. A potência total em watts. Agora ele pede no Sistema Internacional. Então, necessariamente, a gente tem que trabalhar, né, com as unidades no Sistema Internacional ou converter no final, tá? O comando da questão. A potência total em watts desse dispositivo refrigerador é aproximadamente... Bom, pessoal, vamos anotar os dados, são muitos, né? Lembra quando eu falei, quando são muitos dados, é bom a gente anotar, para a gente poder identificar o que a gente vai utilizar.
Olha só, ele fornece para a gente um intervalo de tempo de 7 minutos. O compartimento refrigerador consegue resfriar em 7 minutos as 2 latas. Então, 7 minutos. Não está fora do sistema internacional e nem é unidade usual. Então, para a gente converter para segundos, que é sistema internacional, 1 minuto é 60 segundos. 7 minutos é X. Aí é só multiplicar aqui, ó. X vai ser igual a 7 vezes 60, que vai ser 420 segundos. Interessante de anotar os dados também, pessoal, que você já sabe o que vai colocar e o que vai precisar converter. Então, eu tenho 2 latas de refrigerante de 350 ml cada uma, e ele me dá a densidade do refrigerante. Então, lembra, igual a questão anterior, que densidade é igual a massa sobre volume? Então, geralmente o volume a gente não usa nessas questões, tá? Então, a gente usa a massa, por isso que eu vou usando aqui. Densidade é 1, a massa dos refrigerantes. Se eu tenho uma lata, é 350. Se eu tenho 2 latas, é 350 vezes 2, que é 700 ml. Então, aqui é 700. Multiplico o cruzado, massa do refrigerante vai ser 700. Massa do refrigerante vai ser 700 gramas. Massa do refrigerante, 700 gramas. Ok, mas o que eu tenho? Tá vendo que eu já estou colocando nas unidades direitinho, já fazendo as conversões? Tem que ter atenção a isso. Ele me dá aqui 21%, né? Um valor de porcentagem da potência, né? Depois a gente vai usar isso em algum lugar. Temos aqui a temperatura diminuída de 15 graus, ou seja, menos 15. Temos o calor específico, que é 1 caloria por grama grau Celsius, e temos que 1 caloria é igual a 4,2 joules, para nos ajudar na conversão aí, para poder encontrar essa potência em watts. Bom, pessoal, é o seguinte, de novo a gente tem a massa da substância, tem o calor específico da substância e temos a variação de temperatura. Então a gente já sabe aí que está tendo uma quantidade de calor sensível envolvido nesse processo. Lembrando, né, nós fizemos na questão anterior, a quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. É uma das equações que mais caem também no Enem, pessoal, fica ligado. É o que macete. Então não está tendo mudança de fase, está tendo só variação de temperatura dessa massa aí do refrigerante que tem um calor específico, né? Então a gente tem quantidade de calor sensível envolvida. E essa quantidade de calor é uma forma de energia. Para a gente poder envolver a potência, né, porque ele quer que a gente descubra essa potência é igual a energia sobre tempo. Se eu encontrar a quantidade de calor, eu tenho a energia. E ele me dá também o intervalo de tempo, que é feito esse resfriamento. Então, beleza, essas 2 equações vão ser suficientes para resolver esse problema. Bom, pessoal, lembrando que também são prints do meu e-book de equações, tá bom? Conteúdos de física completo para Enem e vestibulares, sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Quantidade de calor do refrigerante é igual a massa vezes C vezes delta θ do refrigerante, ok? Vou chamar de R. Que vai ser igual a massa do refrigerante, que nós já descobrimos, calor específico do refrigerante, que é 1, e variação de temperatura, que ele já me dá aqui, ó, né? Prontinha, menos 15. Que vai ser igual a 700 vezes 1, 700 vezes menos 15, menos 10.500 calorias. Pessoal, a gente usou unidades usuais para não precisar converter o calor específico. A gente usou a massa em gramas e a temperatura em graus Celsius, para não precisar converter tudo, né, para o sistema internacional. Mas agora a gente pode converter essa caloria para joule, ok? Então a gente vai usar a regrinha que ele forneceu para a gente. 1 caloria é 4,2 joules. 10.500 calorias é X. Aí eu multiplico cruzado. X vai ser igual a 10.500 vezes 4,2, vai dar menos 44.100 joules. Aqui tem um menorzinho, né? Isso ficou menos. 44.100 joules, tá ok? Então, ótimo. Agora sim, pessoal, a gente não quer procurar a potência, então vamos lá, vamos buscar essa potência através da equação da potência. Nós não vimos que potência é igual a energia sobre tempo? Só que lembra que eu falei que a quantidade de calor é uma forma de energia, então potência é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Okay? Então vamos descobrir. Pessoal, aqui eu vou colocar a quantidade de calor em módulo, porque o sinal aqui, tá, é só para dizer que ele foi resfriado.
não tem problema na minha potência, isso não vai influenciar, tá bom? Então, eu vou botar aqui 44.100 dividido pelo intervalo de tempo. Quanto que é? Eu já converti com 7 minutos, que é 420 segundos. Não posso usar fora do sistema internacional, porque se eu fizer isso, eu não vou achar em watts, tá? Então, 4.410 sobre 42 vai dar 105 watts. Tá, pessoal? Essa é a potência para resfriar o líquido, não é a potência do refrigerador. Essa é a potência para resfriar o líquido, ok? Potência para resfriar o líquido. Aí você vai falar, mas tem nas alternativas. O Enem faz muito isso de propósito. Tem que tomar cuidado, pessoal, para vocês não ficar muito ansiosos e já ir lá marcar. A gente não pode ignorar esse 21% da potência. Ele fala assim, a refrigeração do líquido consome 21% da potência do sistema quando o refrigerante tem sua temperatura diminuída. Então, vamos lá. Agora sim, vou fazer uma regra de 3 simples, que vai ser 105 watts, equivale a 21%. Isso aqui é o 21%. Eu quero saber 100%. Isso aqui é só a porcentagem para resfriar o líquido. Eu quero saber o total. Olha só o que ele pede, a potência total. Total, olha a palavra, total, 100%, é x. Multiplica o cruzado, 21 vezes x igual a 105 vezes 100, é só acrescentar 2 zeros, x vai ser igual a 10.500 sobre 21, x vai ser igual a 500 watts. Agora sim, resposta letra D. O aluno fica muito ansioso, às vezes ele esquece de ler a questão, é muita informação, é muita questão para fazer, então tem que ter bastante atenção aí nas questões do Enem, porque tem muitas essas pegadinhas aí. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 132. A questão diz assim: a altura de uma nota musical é determinada pela frequência da vibração que a nota causa. No piano, considere como referência a nota Lá, cuja frequência é 440 Hz, e a existência de outras notas Lá com frequências acima e abaixo desta. A tabela a seguir mostra as frequências de algumas notas Lá em função do número de oitavas abaixo e acima do Lá de referência. Olha aqui o Lá de referência, é o 440 Hz. E o gráfico corresponde a uma função contínua que passa pelos pontos dados da tabela. Então, eu tenho menos 2, está aqui, ó, 110. Eu tenho menos 1, 220, porque o y é a frequência e aqui é o número de oitavas. 0, 440, 1, 880, 2.760, 3 oitavas, 3.520. Tá bom? Então, o gráfico tem este comportamento aqui. Então, ele pede para a gente avaliar algumas alternativas, tá? Eu vou avaliar todas elas, as que aqui é a verdadeira e as que são falsas também, tá? Primeiramente, pessoal, vamos analisar aqui os dados da tabela. Olha só, a frequência de referência é 400, é F0. A relação, pessoal, entre a frequência e o número de oitavas, ela tem essa relação aqui. F igual a F0 vezes 2 elevado a n, onde n é o número de oitavas, tá? Então, se F0 é 440, essa daqui vai ser a minha função para eu descobrir, meu Fn, né? Para eu descobrir qualquer frequência e qualquer oitava. Por exemplo, se for 1, F1 igual a 440 vezes 2 elevado a 1. Vou fazer aqui. 440 vezes 2 elevado a 1 é 440 vezes 2, dá 880. Vamos fazer F2, só de curiosidade aqui. 440 vezes 2 elevado a 2 é F2 igual a 440 vezes 4. F2 igual a 1.760. Tá vendo que está seguindo aqui? Então, a minha função de referência que vai me dar esse gráfico aqui é essa função aqui. Repara que ela está elevada a um expoente, tá? Uma função exponencial. Não é uma função do primeiro grau, não é uma função do segundo grau, é uma função exponencial. Dá para ver aqui pelo próprio comportamento do gráfico, tá? Vamos lá. A partir dessas informações, verifica-se que, item A variação da frequência da nota Lá é constante e igual a 2.
Pessoal, se fosse subindo de 2 em 2, né, 442, 444, 446, né, não é o que está acontecendo aqui, não tem uma constância. Até também se fosse uma constância, apareceria uma reta no gráfico, certo? Então, esquece isso aqui, não tem nada de constante. Item B. A frequência da nota Lá cresce exponencialmente em função do número de oitavas? Sim, olha só, está crescendo aqui em função do número de oitavas, x, em função do número de oitavas. Cresce exponencialmente em função do número de oitavas. Certíssimo. Mas vamos continuar analisando as outras. Item B. Item C. Para cada oitava acima da nota Lá, usada como referência, a variação da frequência é 110? Pessoal, a variação não é 110, tá? Se fosse fazer aqui a diferença, 440, menos 220, 1760, menos 880, ele fala assim, para cada oitava acima da nota Lá, a variação da frequência. Então, 440 menos 220 é 220. Não tem uma variação constante, né? A gente reparou aqui que não tem nada de constante, é exponencial. Então, pode tirar essa também. A função que estabelece a relação entre o número de oitavas e a frequência da nota Lá é decrescente somente em menos 2 e 0? Não, né, pessoal? Né? A gente pode ter aqui diversos valores e a função aqui ela está crescendo, tá? Então, não, isso aqui não. E nada de somente entre menos 2 e 0. Ele só olhou essas 2 oitavas aqui? Não. A função que estabelece a relação entre o número de oitavas e a frequência da nota Lá é decrescente para as oitavas abaixo e crescente para as oitavas acima. Não, pessoal, é crescente, não é decrescente, né? Nós já vimos. Então, essa aqui também está errada. Então, é B. A frequência da nota Lá cresce exponencialmente em função do número de oitavas. Era só observar o gráfico, eu nem precisava lembrar disso aqui, só observando o gráfico, tá? Eu só explorei um pouquinho mais. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.